Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Fit Growth. Hoje nós vamos estar aqui, estou aqui com o João, meu nome é Rui Lemos, estou aqui com o João e estou aqui com um convidado especial, que é o Leandro. Já já a gente vai ouvir toda a história do Leandro aí, mas já que você já está aqui, clica aqui embaixo, alerta o sininho, se inscreve no canal e vem com a gente para ter cada vez mais e mais conteúdo em relação a quem gosta aí dos negócios fitness, de negócios conectados com saúde, com qualidade de vida, com bem-estar. João, dá o teu salve aí e vamos apresentar o nosso convidado. Fala, galera! Sejam bem-vindos aí com mais um episódio, nosso terceiro episódio na área. Como vocês podem ver, a gente já está dando uma aprimorada, o espaço já está ficando mais legal. Estamos com um grande cara hoje, eu já tinha falado dele no nosso primeiro episódio, um cara que iniciou do zero, Leandro Pitarelli. Cara, campeão de corrida, vai falar um pouquinho da história dele aqui com a gente. Se preparem que hoje vocês vão ver um cara que, olha, é motivo até de orgulho, porque eu acompanhei a trajetória dele. Leandro, dá tuas credenciais aí, cara. Obrigado por ter aceito o nosso convite aí e vamos trocar essa ideia. Eu que agradeço. Até comentei antes de começar o podcast que essa semana eu também tive a oportunidade de participar de outro podcast, então tô me sentindo famoso já. Famoso. Bom, eu me chamo Leandro, vim do interior de São Paulo e o que me motivou montar a assessoria de corrida foi a história que eu tive dentro do atletismo. Então, eu iniciei lá no interior de São Paulo com 8 anos e, enfim, vim de uma família bem humilde e o esporte, ele foi uma válvula de escape para mim. Então, aos 12, recebi uma proposta para ir morar em Sertãozinho, que na época era a cidade que mais dava estrutura para a base do atletismo nacional, então tive uma proposta para ir para Sertãozinho. E aos 12 anos tomei a decisão mais importante da minha vida, que foi deixar os meus pais, meus amigos e ir morar num centro de treinamento. E, enfim, essa decisão, ela me trouxe muitas experiências, né, positivas, experiências construtivas das dificuldades que eu passei na vida, mas isso me fortaleceu. E o esporte, ele foi, de certa forma, a base do meu caráter, né? Eu costumo dizer que a vida me criou, porque aos 12 saí de casa, aos 16 já estava participando de competições internacionais, longe da família, longe dos amigos, enfim, e aí fui alcançando méritos dentro do esporte, alguns títulos nacionais, internacionais, e dentro de toda essa trajetória foi surgindo a ideia, eu acho que o podcast hoje é para falar de negócios, então dentro de toda essa trajetória, dentro do atletismo, foi surgindo a ideia de abrir uma assessoria de corrida, e que veio, obviamente, acontecer depois que eu me aposentei, né? Eu me aposentei super novo com uma lesão. Eu morava nos Estados Unidos, estava treinando para ir para a Olimpíada do Rio, que aconteceu em 2016. Tive essa lesão e naquele momento eu tinha certeza de que já tinha dado o meu máximo dentro do atletismo, né? Porque, lembrando, eu comecei aos 8. Então, em 2016, eu já tinha 24, 25 anos, então já tinha uma trajetória dentro do atletismo. E, enfim, em 2016 surgiu a ideia de, bom, agora eu posso criar uma assessoria e, enfim, viver dessa assessoria, né? E aí a ideia foi amadurecendo, a gente passou pela pandemia. E logo após a pandemia eu dei play nesse projeto. E como é que você veio parar aqui em Florianópolis? Conta pra gente. Cara, engraçado, durante a minha vida esportiva, eu conheci várias pessoas, né? E minha ex-namorada era uma atleta também, fazia marcha atlética, e ela passou na Universidade Federal aqui em Floripa, em economia, e eu acabei vindo visitar elas algumas vezes e me apaixonei por essa cidade, né? Eu acho que é difícil quem não se apaixona. Verdade.
E aí, eu já tinha essa ideia, né, de abrir uma assessoria, e assim que eu cheguei em Floripa foi amor à primeira vista, assim, porque é uma cidade onde as pessoas praticam atividade física, onde tem um incentivo da prefeitura, então você vê muitas quadras, muita gente praticando o esporte, né? Então eu falei, pô, essa cidade é uma cidade que tem um potencial incrível e com certeza eu pretendo ficar aqui e abrir minha assessoria. Então cheguei em Floripa pela minha ex-namorada e depois fiquei pelo amor que eu tenho à assessoria. 2016 isso. Cara, 2015 isso. 2015 foi quando tudo aconteceu. Que legal, que legal. Cara, você tá falando aí, eu tô entendendo, né, Leandro, o que você tá contando pra gente aqui. E de atleta, né, de vivenciar o esporte por dentro, né, inclusive em níveis muito grandes aí no Brasil, você, quando se aposenta por uma lesão, qual foi o primeiro pensamento? A assessoria sempre teve com você? Ou você, puxa, o que que eu vou fazer agora e não quero sair do meu esporte e eu preciso trabalhar dentro dele? Qual foi a ideia? Ou já vinha com você antes? Não, puxa, eu sempre quis. Voltando um pouco para trás, eu vim de uma família muito humilde, né? Muito mesmo. Então, assim, a economia que movia a minha cidade no interior de São Paulo era a cana-de-açúcar. Então, a maioria dos meus amigos na época, eles acabaram indo trabalhar na usina ou em serviços braçais, que são dignos, mas que são árduos, né? Então, eu vi no esporte uma oportunidade de mudar de vida. E, obviamente, que quando eu saí da minha cidade, é uma cidade bem pequena, tem 18 mil habitantes, e aí comecei a viajar para São Paulo, para Roma, na Itália, para Barcelona. Então, a minha mente se abriu e eu comecei a ter uma visão de mundo diferente da visão que eu tinha quando eu morava na minha cidade. Então eu era, na época, como atleta, de fato, a vida do atleta é uma vida muito regrada. Então você não consegue ficar pensando muito em muitas coisas. Você pensa sempre no seu objetivo. Então o meu objetivo era, na época, correr 200 e 400 metros o mais rápido que eu podia. Então um atleta, ele não tem uma visão ampla de negócios, né? Então ele tem um objetivo, um foco, e aí ele fica naquilo, ele não consegue pensar fora da casinha. E aí o atleta que consegue pensar fora da casinha, esse cara já é fora da curva. É o cara que pensa diferente, né? E eu não fui esse cara. Bitolado só naquilo. Eu não fui esse cara. Eu fui um cara extremamente focado só no meu objetivo. E óbvio que isso me trouxe frutos, né? Então, ser vice-campeão mundial, eu acho que é o meu maior título tipo, é o que de fato mudou minha vida. E nesse momento de atleta, eu não pensava. Mas em 2016, em 2015, quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu já tinha parado por uns 6 meses de treinar e tinha pensado em desistir da carreira, mas ainda eu morava no Brasil. E aí um treinador dos Estados Unidos me ligou e falou, você não quer vir para cá? Ele morava, o Zequinha Barbosa, ele morava nos Estados Unidos, falou, você não quer vir para San Diego, tentar uma última vez? Nesse período que eu fiquei sem treinar, que minha mente se abriu, eu falei, cara, legal, parei de ser atleta e agora? Como é que faço? Eu tinha começado meus estudos em educação física, em uma universidade particular em São Paulo, estava me mudando para Floripa, e acho que todo mundo que mora em Floripa sabe da universidade que tem aqui, é uma universidade federal, eu acho que para quem gosta de estudar e almeja, né, esse caminho, é uma oportunidade incrível ter uma universidade aqui. Então eu falei, cara, bom, o que eu vou fazer da minha vida? Não tinha encerrado, né, um ciclo, e nesse período eu falei, não, eu tenho que pensar no pós-atleta, né? Então, nesses 6 meses abriu minha mente. Então, quando eu fui para os Estados Unidos da minha última cartada como atleta, eu já tinha ficado 6 meses sem treinar, então eu já fui para lá pensando como seria minha vida pós.
E aí, nesse período é que surgiu a ideia de ter assessoria. Então, quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu fui como atleta, mas já fui como atleta empreendedor, entendendo como era o mercado lá, entendendo o que eles faziam para ser diferente. Aqui no Brasil, a gente não costuma, nos intervalos de jogos, dar o show, né? Que a gente chama o espetáculo. E aí eu fui assistir campeonatos lá, que no intervalo os caras conseguiam faturar, sei lá, não sei nem os valores, mas com vendas, enfim. E aí eu comecei a ter a visão já do empreendedorismo, né? Então, falei, olha, dá para ganhar dinheiro nesse ramo, seja fazendo espetáculo no intervalo de jogo, seja criando uma assessoria de corrida, seja sendo treinador, montando algo que vai ajudar os atletas, enfim. Comecei a amadurecer minha ideia lá nos Estados Unidos. Então, quando surgiu em 2016, quando eu morava lá, a ideia de ter uma assessoria. E assim, a ideia surgiu em 2016. Estavas morando aqui já, começou depois viesse para cá, começou com namorar, ex-namorada, tal. E quando tu decidiu realmente começar a botar a mão na massa, como é que foi esse processo? Como é que foi e quais foram as dificuldades que tu enfrentou nesse início? Eu em 2016, assim que eu cheguei em Floripa, eu tinha que começar por algum lugar. Então, você chega na cidade onde você não conhece ninguém. Então, como você você tem uma ideia de abrir uma assessoria, mas você não conhece ninguém, não tem nenhum contato. E eu lembro que foi muito claro assim na minha cabeça, né? Eu falei, onde eu vou conhecer pessoas que praticam atividade física? Na academia? Faz todo sentido, né? Então, eu, como estagiário, comecei a estagiar na Move e na Run, são duas academias, e comecei a conhecer pessoas. Conhecer de fato pessoas e me tornar próximo delas. Eu sempre fui um profissional, eu brinco com os meus amigos, eu nunca fui bom tecnicamente, né? E eu sei disso. Mas o meu forte é relacionamento. Então, de fato, eu me importo com os meus alunos e eles sabem disso. Eu me importo ao ponto de, cara, eu gosto tanto de você que eu vou estudar para tentar sanar a sua dúvida. Não que eu saiba, mas eu vou fazer questão de saber para te ajudar. Então, assim, eu me importava muito com os alunos e me importava de fato mesmo de sair depois do trabalho, tomar uma cerveja, tomar um suco e comer um lanche. Fiz muitos amigos nesse período que eu fiquei como estagiário, então foi a época que eu mais cresci e aprendi. Eu com certeza aprendi tecnicamente, fiz vários cursos, né, dentro da musculação, mas eu me desenvolvi muito como pessoa mesmo, assim, sabe? Esse contato com o cliente, esse relacionamento. E isso me ajudou depois no futuro a entender o meu negócio, entender que quando eu fosse abrir algo, eu teria que entregar muito mais do que eu estava vendendo, né? Então hoje a assessoria, ela vende planilhas de treino e treinos presenciais, mas não é isso que é de fato, né? O que a gente vende, o que a gente é uma família, é algo que que a gente prega de pertencimento a algo, né? Então, hoje a LEP ela é de fato uma família, né? Mas isso vem lá de trás da minha formação na época que eu era estagiário. E, bom, respondendo a pergunta do João, eu acho que todo início é difícil, porque você tem uma ideia e aí você quer lançar essa ideia exatamente como está na sua cabeça. Então, assim, eu tinha a ideia da assessoria perfeita. E aí, a assessoria perfeita eu tinha que ter uma van. Na assessoria perfeita eu tinha que ter uma tenda. Na assessoria perfeita eu tinha que ter um uniforme. Na assessoria perfeita eu tinha que ter 3, 4, 5 professores. Na assessoria perfeita eu tinha que ter, cara, infinitas coisas. Básico. Isso, Receber as pessoas. E essa era a minha ideia, né? Então, quando o João me pergunta o que foi mais difícil, foi entender que eu não precisava exatamente lançar a assessoria como eu tinha idealizado. Então, assim, eu ficava com muito medo de, cara, como eu vou entrar no mercado assim? Tá, então segura aí, esse ponto. Como foi entrar no mercado? Já que tu pensou assim, não tinha todos esses recursos, como foi no início? E aí, eu
tinha essa ideia, né, de lançar essa assessoria de maneira perfeita. E aí eu conversando com alguns amigos, enfim, eles... olha que importante, quando você se conecta às pessoas, e aí isso volta lá na época de estagiário, eu fiz muitos amigos. Muitos amigos mesmos, assim. Amigos de conversar, da vida, E aí, em uma dessas conversas, um amigo meu me disse assim, cara, por que você não lança a sua assessoria, entrega o mínimo, né, viável para que as pessoas aceitem como assessoria, e aí aos poucos você vai melhorando essa assessoria. Aos poucos você vai colocando uniforme, você vai lançando o Instagram, mas dá play nesse projeto. E aí, em 2020, eu trabalhava aqui na Move, onde está acontecendo esse podcast. E aí eu cheguei no João e eu lembro que a gente tinha essa parceria. Eu falei, cara, eu vou abrir uma assessoria. O João falou, cara, vai fundo. Deixei de investir, inclusive, sobre isso hoje. Vai fundo que vai dar certo. Então eu lancei uma assessoria que não tinha uniforme, que não tinha funcionários, era eu e meu sonho. Assim que surgiu a assessoria, eu e meu sonho. E aí foi muito trabalho, né? Foi muito trabalho. Os meus primeiros clientes foram os meus amigos. Eu não esqueço disso jamais. Eu comecei a assessoria com 7 alunos. E, enfim, frequentava aulas. Começou bem, né? Já com 7 alunos. Frequentava as aulas mais pessoas, porque eu tinha parceria com as academias desde o início, né? Então, as academias têm aulas de pilates, têm aulas de yoga, elas também oferecem aulas de corrida. Então, esses alunos iam fazer aula comigo. E aí eu, dentro do meu charme, tentava, de certa forma, converter esses alunos da academia a alunos da assessoria. E aos poucos eu fui conseguindo converter essa galera, que no início era a maioria meus amigos, que eu tinha construído essa relação dentro da academia, e a assessoria foi se engatinhando. Aos poucos a gente conseguiu o uniforme, aos poucos a gente abriu um Instagram para assessoria, contratou a primeiro funcionário e assim foi surgindo. Tu vê, né? O Leandro trouxe tanto insight aqui, tanta coisa, né, que eu tinha que ter um papel aqui para ir anotando. Mas, cara, você trouxe umas coisas muito que me remete muito ao que eu vivi como professor de educação física também, né? Primeiro, entender o relacionamento que a academia traz pra gente, que, cara, a gente falou disso no primeiro episódio, né, João? É incrível. Que ele é ímpar, é uma coisa que você tem acesso a pessoas que talvez você não teria acesso se você estivesse no ambiente natural dessa pessoa, né? Então, você vai acessar lá um juiz que na academia esse cara tá despido do título dele, né? E lá ele é teu amigo, e lá ele é uma pessoa que se conecta com você. Isso trouxe uma coisa muito legal, cara, que eu sempre tive comigo também. Eu nunca fui o melhor professor tecnicamente, mas eu sabia o valor do relacionamento. Então, eu era um cara muito bom de atendimento, que é o que eu fiz por muitos anos da minha vida, dar treinamento e tudo mais. Então, eu percebi rápido esse valor que tinha, cara, eu entregar para as pessoas aquilo que elas gostariam, o que, na verdade, eu comecei com o que eu gostaria, né? Quando eu pensava em atendimento, eu pensava assim, cara, eu gostaria de ser tratado assim, eu gostaria de ter isso daqui se eu frequentasse uma academia. E eu tenho certeza, Leandro, que você faz isso na tua assessoria, que é como você gostaria, daqui a pouquinho, de receber um acolhimento num treino, uma planilha. E o terceiro insight que eu trago aqui, galera, que foi muito relevante para mim aqui, que eu bati, é a questão quando ele fala do feito do perfeito. Que a gente... E a nossa tecla. A gente fala muito aqui disso. Feito, né? Do que perfeito. A gente não tá perfeito no que a gente gostaria de ter um podcast com mais, sei lá, hoje a gente falou, né? Uma câmera daqui, uma câmera... Mas a gente tá fazendo, porque a gente acha que o conteúdo, né, ele é muito mais relevante do que tá tudo muito perfeito. Eu tenho certeza que o teu treino pros teus clientes, ele é muito mais relevante do que tá tudo perfeito. E hoje em dia você deve ter evoluído muito mais nisso. Mas, cara, me fala conta um pouco mais pra galera aí, como funciona hoje a tua assessoria, nesses anos que você já tem de caminhada aí, né? Aonde que você tá hoje, né? O que você conquistou até agora, né? E, de novo, a gente acha que a gente tem que bater na tecla dos desafios, porque eu acho que o desafio... Antes dele falar isso,
deixa eu só puxar um ponto que é importante disso que ele falou de conexões. O Leandro eu conheço há uns 8 anos quase. Ah, sim. É uma das pessoas que, não é porque ele está aqui, porque a gente é amigo além disso, ele é uma das pessoas que eu conheço que mais trabalha esse ponto de conexões. E ele consegue conectar pessoas dentro do time dele, dentro da assessoria dele. E isso faz com que crie uma questão de pertencimento muito forte. É a famosa comunidade. Ele fez isso em vários ambientes, eu conheço o Leandro, né? Então ele faz isso em todos os ambientes, ele consegue fazer conexões. E eu digo para vocês, conexões e pessoas hoje é o principal. Porque a partir do momento que a gente tem, como o Rui falou, eu tenho a oportunidade de estar aquela pessoa um dia, ela vai te ajudar de alguma maneira. Então, o importante é a gente sempre se fazer presente nos locais. A assessoria, isso que o João falou, se eu pudesse falar o meu ponto forte, se tivesse escrevendo um currículo, cite os seus pontos fortes, eu acho que é isso mesmo. Eu tenho essa habilidade de conectar as pessoas. Então, por exemplo, se você chega na minha assessoria e eu vejo que você é uma pessoa mais introspectiva, mais quieta, eu vou conectar você com uma pessoa que... E isso vai no automático, tá? Eu não planejo isso. Então, eu conecto você com uma pessoa que já está dentro da assessoria, que todo mundo já aceita muito bem, e essa pessoa vai te trazer para a assessoria a fazer parte dessa comunidade. Então, é difícil, assim, é porque não tem uma metodologia, tudo acontece de maneira natural. Então eu já faço isso há tanto tempo que eu não penso em como estou fazendo isso, eu simplesmente faço, né? Mas a assessoria, ela é incrível. Bom, quando eu fundei a assessoria, eu pensei, legal, vou entregar planilha, vou montar planilha e vou entregar planilha, é isso, né? E de início, assim, eu já percebi que no fundo não era o que as pessoas procuravam, né? Eu acho que você entender de fato o que a pessoa está procurando é o grande diferencial. Leandro, você quer dizer que as pessoas que procuram assessoria não querem correr? Não, as pessoas que procuram, elas querem correr, mas elas querem algo a mais. Por que elas querem correr? É justamente isso, essa pergunta que eu me faço sempre, né? Tá? Por que essa pessoa está aqui? Por que ela quer correr? Qual o real objetivo dela, né? E o tempo tem me mostrado que as pessoas, a minha assessoria, particularmente, eu vou falar da minha, que eu vivo isso, né? São pessoas que normalmente são de fora da cidade, então chegou na cidade para estudar, para trabalhar. São raríssimos os casos de alunos que têm a família aqui, então são pessoas, de certa forma, não sozinhas, mas que vieram sozinhas para cá, sozinhas para Floripa, e em algum momento procurou alguma comunidade, seja ela a comunidade dos estudantes, ou a comunidade do CrossFit, ou da academia. E na corrida a gente tem uma facilidade um pouco maior em relação a outros ambientes, né? A corrida conecta. Quando você sofre junto, você cria um laço de irmandade. A corrida, ela te proporciona isso, né? Então, eu descobri logo cedo que as pessoas estavam ali por algo além da corrida. Legal, eu quero entrar na assessoria e sei que você vai me entregar a planilha, mas eu queria ter a oportunidade de conversar com uma pessoa que também está no mesmo objetivo que eu, que tem as mesmas dificuldades, eu acho que essa pessoa pode me ajudar. Então é isso que a assessoria faz, ela conecta pessoas. E se você perguntar a missão da minha assessoria, e isso estava desde o início muito claro, é isso, a minha missão é conectar pessoas, identificar as pessoas que estão precisando, né, de certa forma, fazer atividade física, com outras pessoas que também estão precisando, que gostam de fazer, e juntá-las. E fazer com que o ambiente fique muito mais leve naquilo que às vezes é a maior dificuldade da pessoa, né? Então, imagina, eu nunca corri na vida, sou sedentário, vou entrar numa assessoria de corrida. Chego lá nessa assessoria, o professor me passa 10 tiros de 500, eu faço morrendo, ou às vezes nem consigo concluir e vou embora.
Diferentemente de você chega, você tem outras pessoas que têm a mesma dificuldade com você do que você, essas pessoas compartilham as dificuldades, essas pessoas fazem o treino junto, pós-treino elas ficam conversando, elas saem para tomar um café. Então, isso acaba criando uma conexão que vai muito além do negócio, né? É um estilo de vida, de fato são amigos correndo junto. E na verdade, né, Leandro, isso também, você faz isso de maneira empírica, vamos falar assim, né? Porque você fala, esse é o meu instinto. Mas isso é o espírito do teu negócio, porque é isso que faz as pessoas ficarem com você. É isso que faz as pessoas estarem ali. Então, assim, você usa o exercício físico, corrida, como um meio e não como um fim, que é o que a gente sempre fala para as academias, né? Não fica usando... Eu brinco, né? O professor não dá aula. Quando você dá aula, você fica sem. Você tem que usar a aula a favor de conexão, a favor de entregar um resultado, a favor de fazer alguma coisa pelas pessoas. Cara, vou te perguntar uma coisa que eu já fui gerente de academia, né? Já tive assessoria de corrida dentro da academia. Olha que legal. Agora eu vou te trazer uma coisa que eu já vi acontecer em assessoria de corrida e vou perguntar um pouco da tua visão aí, Leandro. Uhum. Como que você lida, cara, com... Talvez quem está nos assistindo também tenha essa dúvida, quem tem assessoria. Como que você lida, cara, com os níveis dos corredores na tua assessoria? E principalmente, cara, porque eu já vi muito isso acontecer, a parte do ego das pessoas, no sentido assim, ó, eu já vi assessorias de corrida serem literalmente minadas por pessoas, não por conta do assessor, do cara que coordenava, mas por pessoas que chegavam lá e tinham aquela seguinte atitude: o cara começa a correr, aí ele vai numa prova, ele vai em 2, ele vai em 3, ele vai em 4, 5, ele começa a correr bem, ele começa a ter um tempo, e aí, cara, quando se vai nas provinhas de rua, eu já participei muito de prova de rua, já corri 2 voltas à ilha, eu já fui que legal. dessa tribo para viver como gerente da academia, que eu precisava participar para entender o que acontecia ali dentro. E aí, cara, começava, eu já vi, por isso que eu te falo isso, começava aquela coisa assim, e aí, qual que é o teu tempo para hoje? Uhum. E aí o cara que estava aqui, que não era tão competitivo, já, putz, mas não é isso. Não tô aqui por esse tempo, não tô aqui por isso. Como existe isso ainda, cara? Como que você lida? Você fez uma cara que eu já senti, né? Uhum. O ego. O teu próprio cliente pressionando o outro cliente, entendeu? Não é uma coisa... E às vezes é difícil você chegar pro cara e falar, brother, putz, cara, não é assim, não é isso. Eu acho que tem coisas que estão dentro do nosso controle e tem coisas que não estão, né? A nossa assessoria, então, quando a galera entra, a gente sempre bate na tecla. Não é uma assessoria voltada à performance. Posicionamento. A nossa assessoria não é uma assessoria voltada à performance, apesar de os alunos performarem. E aí tem uma grande diferença. Quando você performa, você está performando contra você mesmo. Ou seja, você está melhorando os seus resultados. Então é de você para você mesmo. Isso vai muito das atividades, né? Então eu não estimulo concorrência, competição dentro da assessoria. A gente bate muito nessa tecla, a gente tem esse posicionamento dentro da assessoria. Então, dentro da minha assessoria, hoje a gente tem 2 ou 3 alunos que são incríveis, que entendem que eles têm um condicionamento legal e que podem pegar pódio e que pegam pódio, mas em nenhum momento esses 3 alunos, eles... Subiu pra cabeça. E você sabe que a relação é tão de amizade que as pessoas se sentem representadas por eles. Então, hoje eu tenho uma assessoria que quando vou dar um exemplo do último final de semana, que quando o Lucas, que pegou pódio, e a Beatriz também pegou pódio, e a Ana também, quando essas pessoas pegam pódio, para as pessoas que
não estão na assessoria para pegar pódio, ela se sente representada porque a família subiu. É como se fosse um irmão, como se fosse um filho. Então a alegria ela é gigantesca. O pertencimento é muito forte. Muito forte. E olha que engraçado, as pessoas que pegam pódio se sentem representando as pessoas que de fato não está treinando para pegar pódio. Então, o nosso posicionamento é tão forte que as pessoas que entram na assessoria, e é engraçado, né? Porque é meio que seleção natural, porque se você está num ambiente muito diferente daquilo que você está procurando, que é performance, que é competitividade, você tende a sair naturalmente, porque aquilo não faz sentido. E eu vivi a performance, a competitividade durante anos, e não é errado, né? Eu acho que são posicionamentos. Então a minha assessoria, ela se posiciona de uma maneira diferente. A LEP se posiciona mais de uma maneira familiar mesmo. Eu acho que essa é a palavra. A gente tem esse posicionamento. E sobre a outra pergunta que você disse sobre pessoas de níveis diferentes, quando a pessoa entra na assessoria, ela de fato conta a sua história para o treinador, né? Hoje a gente somos em 2, eu e o André, e ela conta a sua história e a gente prescreve o treino para ela, exatamente porque ela está precisando. Enfim, às vezes tem um objetivo de correr 5, às vezes objetivo de 21, às vezes está passando por um momento em que não consegue, não está treinando, está sedentária naquele momento. Então, as planilhas são feitas de acordo com os objetivos, e quando chega na pista, o aquecimento, o alongamento são juntos, mas o treino cada um tem o seu. Então, é engraçado, né? Porque a assessoria ela é individual, porque cada um tem o treino, mas ao mesmo tempo ela é coletiva, porque todo mundo faz ao mesmo momento. Então você fica naquele ambiente e você se sente energizado pelo amigo que está sofrendo ali, correndo também, e isso faz com que você acabe melhorando. E aí quando eu digo de performar, você acaba performando melhor estando numa assessoria, porque você está num ambiente onde as pessoas estão praticando, onde tem amigos te incentivando, e aí o resultado obviamente vem. Então, você trouxe uma coisa que eu acredito muito, né, João, em academia, que é a gestão. O posicionamento da assessoria, né, como você posiciona, que vem da atitude que o treinador tem em relação às pessoas, né, e dessa gestão disso, porque pode acontecer, mas o treinador ele precisa atuar, ele precisa estar lá para dizer, não, só um pouquinho, não é isso, não é você e o outro, você não pode chegar numa prova lá de rua, normal, que a galera vai para se divertir, para estar junto num domingão e tal, e cobrar tempo de um colega teu, você não pode. Uhum. Não é essa a ideia. E aí vem toda essa questão de posicionamento, atuação do treinador, né, que eu sempre acreditei que isso fazia o ambiente funcionar. Então, quando eu te trago esses relatos, eu te trago assim, o que eu percebia como gerente, como gestor, eu percebia o treinador se anulando, deixando acontecer, entende? Então, talvez quem está nos assistindo tem assessoria de corrida, tá com esse problema hoje porque não está posicionado, porque não está fazendo o que você está fazendo. Entendeu? E como tu faz isso? Como tu faz vamos dizer, como tu rege essa orquestra? E aí eu acho que cabe dizer que são nichos, né? Então, o meu nicho é assim, o outro é voltado à performance, enfim. Eu gosto de deixar claro porque senão fica a impressão que o que a gente faz está certo e o que o outro faz está errado. E não, na verdade são posicionamentos e nichos diferentes, assim como tem pessoas com objetivos diferentes, que, enfim, que procura a performance mesmo, né, nesse sentido. Sobre como eu me posiciono ali dentro da assessoria, eu acho que o começo é mais difícil, porque você tem que implantar a ideia. Depois que a ideia está implantada, meio que flui. É a seleção natural, o cara não se sente bem no ambiente se ele faz diferente. Você sabe que então hoje a gente tem, em média, 50 pessoas por treino. De 40 a 50 pessoas por treino, de segunda a quarta e sábado. É incrível, assim. Quantas? Da assessoria total.
são 50 pessoas por treino, de segunda, quarta e sábado, isso há 2 anos. É tipo assim, meu, Quantos no total? hoje a gente tem, se somar tudo ali, uns Fala um 150. pouquinho desse tudo, fala onde é que tu já levou essa tua assessoria. Já É, aproveitando pra gente trazer esse ponto aí, ah, aonde é que ela já tá. legal. Então, só respondendo, então assim, meio que a assessoria, o rio já flui. Então, se você entra dentro desse rio, você já meio que sabe o caminho que tem que ir. É muito parecido com vou fazer uma analogia aqui, mas é muito parecido assim, você tá numa turma que ninguém fuma. Daqui a pouco você puxa um cigarro, cara, todo mundo vai te olhar. Aham. Isso, Tá perfeito. louco? Perfeito, é justamente isso. Então, Uma tribo muito forte. isso. E a gente focou bastante em Florianópolis, né? E as pessoas sempre me falavam, né? Tá, Lê, e o digital hoje em dia tá muito forte. Eu queria chegar lá. Vamos lá. O digital hoje em dia tá muito forte. Então você abre o Instagram, você vê pessoas vendendo, vende de tudo. Sei lá, um clips vende, o cadarço vende, dá pra vender tudo. Uma ideia vende. Uma ideia vende. Então tá muito forte. E as pessoas sempre falavam, Lê, legal, tem a física, né? Mas, pô, por que você não exporta a planilha para outro país, enfim? E aí eu comecei a amadurecer essa ideia e, de fato, comecei a vender planilha para outros países. Tem alunos na Hungria, nos Em Estados Unidos. inglês? Não, porque Brasileiros. são brasileiros que estão lá. É engraçado. E, olha legal, a comunidade de brasileiros começam a treinar com a assessoria. Então, eu lembro que foi uma menina na Hungria, a Lara, ela entrou em contato e depois ela indicou amiga, que indicou outra amiga, que indicou outra amiga, ou seja, já tem uma LEPzinha lá na Hungria. Só precisa de um professor lá. Mas, enfim, aí foi crescendo ao ponto de chegar em algumas cidades que muitas pessoas queriam fazer. Então, tipo... Presencial. O presencial. Aí eu sou de Lucélia, então a cidade de 18 mil habitantes, meu irmão mora lá, então às vezes reposta as coisas da assessoria, então todo mundo, quero correr, quero correr. E aí eu falei, cara, eu acho que agora a gente está bem estruturado aqui, né, no sentido de já passei as maiores dificuldades, entendi o que tem que acontecer, cuidar da saúde financeira da empresa, ter um bom aplicativo que vai entregar as planilhas, enfim, eu já tinha passado por esse processo. E eu falei, cara, agora eu preciso encontrar uma pessoa lá que esteja tão animada quanto eu estou aqui para fazer as coisas acontecerem lá. Replicar. E aí foi que surgiu a ideia de... Eu não posso dizer esse nome ainda, porque não é franquear. Ainda a gente não é uma franquia. Mas surgiu... Parceiros. Aí surgiu somos parceiros. Surgiu a ideia de abrir a LEP em outras cidades. E aí eu abri em São Paulo, no interior de São Paulo, lá na minha cidade, chama Lucélia. E um dos nossos alunos da LEP, ele era de Vilhena. Vilhena fica em Rondônia. E ele adorou a nossa metodologia e falou, professor, eu sou seu aluno, sou formado em educação física, tenho uma academia, ele tem uma academia lá, ele cuida da academia. Ele falou, cara, eu gostaria muito de abrir a LEP aqui. Cara super incrível, assim, gente boa. E eu falei, não, legal, vamos pra cima. Então eu acabei abrindo uma no interior de São Paulo, abri uma em Vilhena, em Rondônia, e agora a gente tá abrindo uma na capital, em São Paulo mesmo. São Paulo capital. E lá onde tudo acontece. E lá o mercado é muito forte, né? Então, São Paulo... 2 anos, hein, galera? 2 São anos. Paulo tá sendo um pouco mais demorado, porque como o mercado é muito feroz lá, então assim, você tem que abrir com Lembra que em Floripa eu abri com o mínimo? Em São Paulo a régua é um pouco mais alto. O mínimo de São Paulo, ele é mais alto. Para fazer o presencial, por exemplo. Para fazer o presencial. Então Imagino. você tem assessorias que entregam muito lá, né? Imagino. Então, assim, em São Paulo está demorando um pouco mais, porque a gente tem que criar toda uma estrutura, a gente tem que ter um time bom para receber essas pessoas. Então, está demorando um pouco mais de tempo, mas em breve a gente está abrindo em São Paulo também, na capital. E esse projeto de expansão, Leandro, hoje ele funciona em mais um projeto de expansão. Você pega um professor, contrata ele, pega a tua metodologia,
treina esse cara e esse cara replica para você. É isso? Perfeito, é isso. A gente não é contratação. Não, é parceria mesmo. Parceria mesmo. É parceria. A gente Você somos Você sócios. faz percentual. Percentual, perfeito. É basicamente uma metodologia de franquia, só que não tem Só hoje que o o cara poder não paga para de volta. comprar a franquia, a marca ainda. Então Ainda. daqui a pouco... Então, quem quer abrir, aproveita que ainda não tô cobrando. Cara, ligaram aí, galera. Ó, ainda. Depois a gente vai deixar o telefone lá embaixo para contato. Depois nós vamos conversar. Inclusive, donos de academia que queiram entrar em contato com o Leandro aqui em Floripa para estar oferecendo assessoria, né? Não só em Floripa, né? Pelo que eu tô entendendo, você consegue hoje. Né, a nossa assessoria é bem legal. Quando eu abri, eu já tive essa ideia, né? De procurar academias, empresas que queiram oferecer esse serviço para os seus clientes ou para os seus alunos, e a gente disponibiliza um espaço um dia específico que os alunos dessa academia ou dessa empresa podem frequentar a LEP e usufruir da nossa estrutura. Então é uma troca bem legal, não sai caro para a academia, é vantajoso para a assessoria, porque a gente consegue ter mais clientes, converter esses clientes, então é uma parceria super interessante que a gente tem. Entrando um pouco mais nesse modelo, Leandro, né? Eu já tive vários modelos, eu como gestor de academia, eu já fiz vários modelos com assessoria de corrida. Atualmente eu tenho visto que esse mercado ele está um pouco, pelo menos na minha visão em academias, um pouco mais adormecido, né? Eu não sei como é que você está com as academias hoje, você pode contar para a gente o que você faz e se tem algum modelo que você tem aí de sucesso. Eu faço assim, a academia ela paga para mim e ela cobra do cliente, ela tem uma margem de lucro ou não. Como que funciona isso hoje? Bom, legal. Eu acho que está adormecido. Porque... Isso é a minha visão, né? Não. Você tá mais dentro. Não. Eu acho que a corrida está muito hypada. A corrida tá é incrível e assim assustador no bom sentido. Do número de pessoas que procuram hoje a assessoria de corrida. Então a gente está crescendo absurdamente. Então talvez por isso as assessorias não tenham das academias. Não tem procurado as academias porque de fato a demanda está tão grande. Então assim, hoje você tem assessorias que os professores não têm mais capacidade de receber alunos. Então está esgotado. Hoje eu particularmente, já tenho dificuldade em prescrever pela quantidade de alunos que eu tenho. Eu acabei de contratar um professor que também já está crescendo em relação à quantidade de alunos que estão vindo. E talvez por isso, não é um achismo, faz sentido, mas é um achismo. Talvez por isso as assessorias não tenham procurado tantos parceiros nesse momento. Então por isso que talvez o mercado esteja adormecido. O que eu olho, assim, que eu vejo nas ofertas das academias, a gente não enxerga mais, como enxergou uma época, a assessoria de corrida ali, né? Temos o grupo. Na época, não é nem assessoria, cara. Eu sou tão velho nesse negócio que na época era o grupo de corrida. O grupo de corrida da academia. O grupo de corrida. Então eu percebo isso. Mas, pô, você me trouxe um viés que para mim faz sentido. Cara, para que eu vou procurar uma academia se o meu negócio está funcionando muito bem e eu não tenho talvez nem braço para abraçar uma academia, eu não tenho como fazer um negócio, mas eu percebo que as academias vacilam, né? Porque elas poderiam entregar esse serviço. Né? Posso falar agora como gestor? Eu tenho serviço, inclusive, contratado com o Leandro. Então, cara. Então eu posso me posicionar quantos anos, né, que a gente oferece corrida aqui, né? De outras formas, quando o Leandro foi estagiário, professor. Agora com a assessoria dele. E o legal disso, isso é muito interessante, o Leandro vai se posicionar também sobre, é que o cara eu, João, disponibilizo isso como uma grade de aula, como gestor. O Leandro, como uma coletiva, oferece esse processo. Então o cara paga a academia, fechou, é aula coletiva. Eu não cobro mais por isso dele, entendeu? E o preço é muito bom, hoje com essa parceria, o preço é muito bom no sentido... Para o gestor é interessantíssimo. Tem marca, tem metodologia. Exatamente. Não precisa te incomodar. Exatamente. E até hoje eu vou dizer, né? Não teve, meu Deus, é perfeito. Acho que o crescimento também foi mútuo. E o legal disso, principalmente, é que o cliente da Move, que hoje já paga um ticket médio legal aqui dentro, porque a gente oferece um serviço de extrema qualidade,
faz um collab com o Leandro lá para fazer a aula e esse cliente vira aluno dele também. É como se fosse um personal. Daí, né? O cara evolui pro personal. Ele não usa da assessoria, ele acaba usando da nossa aula para conhecer a assessoria e vira aluno do Leandro e continua aluno da Move. Claro. Porque ele vê o benefício. É que nem o cara que está aqui, vê um professor, ele contrata ele como personal da academia, mas ele continua na academia. Porém, a gente vai ter aquele grande problema do gestor engessado que vai, não, mas ele vai roubar o meu aluno. Mentira! Cara, não existe. Os alunos se fidelizaram muito mais a Move, muito mais a Leve. E, como o Leandro falou, acredito na Run, a mesma coisa. Os alunos se fidelizam muito mais. E tem uma coisa, só para pontuar e te dar a palavra, Leandro, tem uma coisa que eu acredito, cara, que na corrida, por exemplo, que para mim existem algumas modalidades, cara, que elas nunca vão morrer. Elas são modalidades básicas. Né? Musculação é uma delas. Corrida é a outra imediatamente junto. Para mim, assim, e digo mais, são as modalidades mais chave que tem, que, cara, é muito fácil. A musculação se propagou hoje, é muito fácil. E a corrida é mais fácil ainda. Cara, você corre em qualquer lugar. Qualquer lugar que você vai, você tem uma opção. Basta a pessoa quer correr. Basta querer. Então, assim, eu acho, quando eu falei ali que eu não vi as academias acontecendo, é porque realmente eu acho que a academia vacila em não ter. Né? Ela não percebe. Eu acho que é uma parceria incrível, assim, para os dois lados, né? Eu pensando em negócio, primeiro é bom para a academia, porque a academia vai ter um custo baixo na contratação desse serviço. Depois, para a assessoria é ótimo, porque ela consegue converter além dela receber da academia, ela consegue converter esse cliente da academia em alunos. Então você tem dois ganhos, né? Você ganha da academia e você tem o ganho do aluno. Eu vejo assim como... Eu acho que até depois desse podcast o pessoal vão começar a olhar com outros olhos. Porque de fato faz muito sentido, né? Lembrando, né, que talvez as assessorias não... É porque tá tão em alta que talvez o que você falou faz sentido, né? No sentido de, cara, eu não vou fazer parceria porque suponhamos que eu faço parceria lá com a Move e venha 100 alunos aqui, como eu vou receber essa galera? Então, talvez seja um receio, mas assim, pelo que eu vejo que acontece hoje, é uma parceria muito agradável de se fazer de ambas as partes, não tem problema nenhum, e que agrega muito valor. Então, assim, não agrega só para a academia, agrega muito para minha assessoria, e aí volta lá no que a gente falou de conexões. Então, por exemplo, eu tenho conexão com o João, eu consigo acesso aqui à academia, conversar com os alunos, eu consigo ir na outra academia que chama Run, conversar com os alunos. Vem alunos da Move que são advogados, que são médicos, que vai estar nesse período treinando comigo, que vai sanar algum problema meu depois, que vai me ajudar. E aí volta lá nas conexões. Então, essas parcerias, elas de fato agregam muito, tanto para a Move, que no caso faz essa parceria, para as academias no geral, quanto para a assessoria. Eu gosto muito e é algo que eu pretendo levar. Enfim, a gente já está aí há quase 2 anos com essas parcerias, está bem legal. Muito legal. E Leandro, você falou hoje que tem 150 clientes hoje, né? Você sabe que na corrida tem bastante rotatividade. A gente não tem rotatividade em alunos que vão em aulas presenciais. Então eu posso dizer que nossa retenção ali de aulas presenciais é 80%, é bem alta, 90% chega, é um absurdo assim de retenção. Ou seja, as pessoas que frequentam as aulas presenciais, elas não saem da assessoria. Porque de fato aquilo vai fazer sentido na vida dela. Mas a planilha... Mas a gente tem muita rotatividade nas planilhas. Então a pessoa mora no interior do Mato Grosso e aí ela viu ali no Instagram e ela viu que aquilo fazia sentido para ela naquele momento. Então ela compra. Aí ela vai para a cidade dela, não tem lugar para correr. Então em Lucélia, que é a cidade onde eu nasci, onde a gente tem outra assessoria, a gente tem uma dificuldade. Na questão de políticas públicas, por exemplo, lá os lugares onde tem para as pessoas correr não tem iluminação. E aí fica difícil a prática da atividade. Então, tem muita coisa que é multifatorial, né? Então, às vezes, a galera compra a planilha e a pessoa até tem a vontade de fato treinar.
Mas aí o ambiente que ela convive não ajuda ela a ter uma longevidade nas planilhas. Então, com as planilhas a gente tem uma rotatividade bem alta e com os alunos presenciais a gente já não tem essa dificuldade. A gente tem uma retenção muito alta que para mim é assustador. Eu acompanho a academia, às vezes a retenção de academia é quanto? Normalmente, uma média? Cara, taxa de renovação, você quer saber? Não, de retenção. De retenção mesmo. Quantos alunos entram e quantos alunos saem? Boa, mas tá... Então, Quase 50%, se eu vou. Uma média no Brasil. Cara, 50%? Mensal, se você for pensar assim, Leandro. Eu não posso falar aqui porque o meu é um pouco. Eu vou falar. Vou falar a média Brasil aqui, cara. Se você pegar, imagina, é que eu tenho duas maneiras de eu medir isso. Uma delas, cara, é o que a gente chama lá de taxa de renovação. Imagina que renovação, que eu tenho que os planos eles vão rodando, né? E Sim. aí eu ia chegar nessa pergunta para você, se você tem plano, mas depois você me responde. Mas a academia geralmente ela vende um plano, né? Ou ela vende um plano fechado de 6, 12, que é o que mais hoje é popular, né? Tem academia que tem até 3 meses e tal. Ou a recorrência, né? Então são as duas formas de vender. Então tem gente que vende recorrência com multa, com plano, né? Também num contrato. Em algum momento isso vence. Seja por vencer de boca, que é a recorrência, né? Porque na verdade ela nunca vence, a cobrança nunca para. É a pessoa, né? Ela não tem. Então, assim, são duas óticas que, se eu olhar para uma academia tradicional que vende planos pegando cartão de crédito e parcelando, né? E não é uma recorrência, eu vou olhar para a taxa de renovação. Então, todo mês vence em pessoas, né? Acabou o meu plano, acabou, ou até a minha mensalidade. Então, essa taxa, normalmente, ela varia de... Uma taxa boa, cara, ela é 50%. Uma taxa legal. Vou conferir aqui para dizer para vocês. Uma taxa boa, 50%. Olha só. Né? Então, taxas excepcionais, 55%, 60%, o cara é um cara excepcional por mês, né? Se você olhar por mês. Não, mas entendi. eu tenho uma taxa que eu posso olhar também, que é o seguinte: quantas pessoas evadem do meu negócio mensalmente em relação ao todo, ao meu total de ativos. Sim. E aí eu vou ter uma outra visão, porque aí é um percentual muito menor. Muito né? menor. Eu vou te falar que se eu chegar aqui, cara, uma taxa de evasão de 4,5%, 5%, eu tô bem, né, em relação ao todo. Mas ó, é o que o João tem aqui, ó. 3,2%, que é o que a gente chama de churn, né? Que é o cara que vai embora em relação ao total de clientes. E essa é a jogada aqui principal de baixo, ó. Então, aí eu vou chegar. O cara que tem recorrência, ele tem uma coisa chamada LTV, que é o Lifetime Value do cliente. Porque quando eu vendo recorrência, cara, eu estou vendendo um negócio que, como ele não tem um fim, eu boto entre aspas, ele não tem. Para quem quer entender um pouquinho mais, é o Netflix que a gente paga, ele é automático. Ele não tem um fim, galera. Muito embora as academias, normalmente elas fazem contratos. Uma academia, eu sei que o João faz isso, né? E a gente orientou aqui que faça um contrato todo ano, se faça um contrato para que esse cara tenha uma multa para sair fora, para que ele não levante a mão tão rápido, tão fácil e vá embora, que nem o Netflix, que eu levanto a mão e vou embora, né? Porque quando eu faço um trabalho de recorrência e tem um churn baixo, que até 4,5% é legal, o João mostrou aqui 3,2%, o que faz com que o cara não cancele? É um puta serviço. É uma puta entrega, é um negócio muito bacana. É experiência. É experiência, é o que faz que o cara... Tu tá entregando pro teu cliente. Que o cara não cancele, né? E aí, cara, quando eu falo de LTV, Lifetime Value, eu falo o seguinte: quanto tempo, em média, a minha base de pagantes fica me pagando? Isso corresponde ao meu recebível de um cartão de crédito parcelado, você entende? Então, quando o cara tá lá, parcelei 12 vezes de R$100. Quando o cara me paga a primeira parcela, eu olho para frente e falo, tem mais 1.100 para eu receber. Tem um recebível desse cara. Tens uma receita que tu consegue que eu consigo olhar. Previsível. Na recorrência eu não tenho isso. Eu tenho o LTV, meu Lifetime Value, que é assim, em média, quanto a minha massa aqui maior da academia, ela fica me pagando de tempo. Isso é o meu recebível. Eu olho assim,
Não vou falar, João, mas Pode falar, pode eu falar. vou falar 11 ponto alguma coisa de meses. Então, eu E o sei nosso contrato que- mais longo eu é sei- anual. Eu sei que os caras vão ficar me pagando, a minha grande massa de clientes, ela vai me pagar em média 11,5 meses. Isso eu posso olhar para frente e falar, Isso cara, é difícil, eu não tenho foi do dia garantido. para noite. Isso daí foi quando a gente começou uma consultoria com o Rui, né, que era o meu mentor e consultor. Uhum. Hoje a gente está aqui. Foi exatamente essa implementação a longo prazo que Porque isso proporcionou. não vira assim. Mas quando você olha, cara, você tem recebível também. Só que é um recebível que você olha de um jeito diferente. Diferente. O dinheiro não está como está num cartão de crédito ali na frente. Uhum. Ele está nessa certeza de que o cara continua porque eu entrego. E daí te proporciona pensar lá na frente. Sim. E Aí daí você que pode acontece? pensar. Entendeu? Porque eu te falei tudo isso para entender como é que você cobra hoje. Porque a próxima pergunta é essa, cara, como é que você cobra hoje? Eu teu vou serviço? posso acrescentar uma pergunta? Por favor. Como é que tu cobra e como é que é a gestão da tua empresa? Legal. Eu vou começar pela gestão. Quando abri a assessoria, eu não tinha conhecimento de administração nenhuma. Então, eu acho que a minha história também se repete a muitos profissionais de educação física que vai abrir o seu negócio, que estão nos assistindo. Inclusive eu. Isso é histórico, isso é artigo Aham. científico, fala isso. Que abre o seu negócio e tem um super potencial de negócio e acaba às vezes não dando certo por má administração. Eu sou um desses profissionais que abri e com certeza meu negócio não seria o que é hoje se eu não tivesse encontrado, vou fazer até uma homenagem aqui agora. Thaís, obrigado. Tem uma menina, ela é contadora, chama Thaís. E ela abraçou a causa junto comigo. Eu chamo ela de sócia já, né? Apesar dela não ser oficialmente, mas ela está comigo desde o início da assessoria e ela organizou toda essa gestão financeira, que na minha opinião é o coração do negócio. Então, ela hoje cuida dessa parte, então eu, de fato, cuido só da parte do treinamento. Então, assim, qualquer coisa que eu compro eu tenho que justificar, enfim, a gente presta conta, e ela faz os pagamentos, direcionam a parte, até a gente estava comentando o Prolabore, os pagamentos de todo mundo, aí o lucro ela acaba guardando, enfim. Então, hoje a assessoria, ela se deve o que a gente criou muito a essa estrutura que ela criou de profissional. Então, apesar da gente ser uma empresa no momento pequena, né, que a gente não tem um faturamento tão alto, mas a gente é muito organizado nesse sentido. Não era no início, quando eu abri, quando eu tomava conta, mas graças a Deus a Thaís entrou na minha vida. Comercial. Aham. Péssimo financeiro. Exato. Sei como é. Cara, é incrível a nossa falta de conhecimento, né? Enfim, isso também vem muito. Cara, Mas eu vou te falar. mas você sabe. É tempo isso daí. É também, tempo. Porque, cara, e outra, você gosta? É o que você curte fazer? Eu amo. Não. O financeiro não. Financeiro, meu Deus do céu. Não dá, entendeu? Não Você dá. vai ser Oh, feliz. planilhas. Nunca vai gostar de fazer financeiro. Nossa, ela às vezes Eu abre. sei porque eu sofro com Às isso. vezes ela tem reunião e ela abre o Excel ali pra mostrar os gastos. Eu falo, meu Deus do céu, só quero saber quanto que tem no Eu final, faço pagamento. quanto a gente deve, quanto a gente Eu pago pagou. um dia, no outro eu tô triste. Enfim, mas ela é super competente e acaba administrando toda essa parte financeira. E agora é um erro meu, né? A gente criou uma cultura de início que é bem de início de negócio, que você abre, enfim, acaba cobrando mensal e fica no mensal. E aí, você lembra que eu falei que eu demorei muito para dar o start do que eu tinha idealizado para o que eu deveria abrir e ir construindo? E eu tenho passado por esse processo agora no financeiro. A gente tem uma inadimplência baixíssima, porque tem pessoas competentes, os alunos, né, pagam sempre, enfim. Eu acho que a gente nem tem inadimplência, tá? Não temos. Todos os alunos, é uma sorte isso. Você sabe, É mais sorte que... O grupo ele quer estar ali. que é a comunidade, mas eu vou te falar uma coisa. Mas desculpa te interromper, só para finalizar. E aí a gente ainda...
em função, culpa minha isso, tá? A gente não mudou para recorrência trimestral ou semestral, mas prometo que já É o próximo passo. Não, a gente já conversou sobre, é o próximo passo, é o que tem que ser feito, a gente sabe, mas essa transição, o João já falou para mim isso 1 milhão de vezes, mas essa transição tá um pouco difícil, Não é mole. mas a gente vai fazer. O que eu percebo, né? Cara, primeiro, o Leandro ele traz uma coisa que para mim é crucial no empreendedor, que é levantar a mão e falar assim, a culpa é minha. A gente brinca, isso é uma piada interna de consultor e dono de academia. A culpa sempre é do dono. Sempre, dono. A culpa sempre é do dono, porque é. De fato é. Porque de O fato cara que é. não assume isso, ele é o cara mais arrogante. Porque é o cara que não consegue crescer. E outro ponto que você falou assim, eu fiz um erro de cobrar mensal. Não, cara, você só sabia fazer aquilo daqui. Isso. Mas a questão toda é que existe. Porque quando você olha para uma recorrência hoje, né? Você olha para a recorrência e fala assim, tá, mas qual é a diferença de eu cobrar mensal e cobrar uma recorrência? Porque no frigir dos ovos, no final do dia, elas são exatamente a mesma coisa. Só que tem uma diferença crucial aqui nesse negócio, que é o seguinte, o mensal, eu tenho que bater na tua portinha todo dia e falar assim, e aí, João? Todo mês. E aí, João? Pô, vai vencer. Isso é uma diferença brutal de quando o João tá dormindo e o cartão dele, plim, e ele nem viu. Faz todo sentido. Essa é a diferença da recorrência para o mensal. O mensal tem que mexer no teu bolso todo o começo. Amazon Prime, o Netflix, Faz todo. filmes todos. Não, Tá faz- dormindo, o negócio a gente tá pagando R$100 por mês de E agora, sabe? brasileiro, cara, quem que olha pro cartão de crédito e Sem faz, gasto. imprime e passa a reguinha? Faz. Você sabe que é algo que a gente vai mudar, né? E, enfim, eu acho que faz parte do crescimento, né? Faz parte mesmo do amadurecimento. Antes, a Thaís lembra muito bem disso, se ela vai ouvir, eu acho, e ela vai lembrar. Eu anotava no papelzinho, vou citar nomes. Júlia pagou dia 15/12. Roberto, isso. Funcionava isso que eu digo. No início funcionava, mas assim, cara, era uma loucura. E aí a Thaís me conheceu, a gente já se conhecia no início da assessoria, mas ela não era ainda a menina que administrava. E eu, quando eu fiz a proposta pra ela, ela falou, legal, Lê, agora me passa tudo que você tem pra eu, de fato, tomar conta. Cara, eu passei pra ela falava assim, ó, eu não acredito. Meu Deus, não acredito. Enfim... E são etapas, né? Então isso aconteceu no início, depois a Thaís já tá comigo há um ano e meio, já desde o início, assim, isso aí foi nos 3 primeiros meses, eu acho que 5, 6 meses no máximo, assim. Depois ela já entrou e acabou organizando tudo, enfim, hoje, graças a Deus e a Thaís, tá super bem a assessoria. Eu sou velho em academia, né? Eu tenho 24 anos de fitness e quando eu entrei, cara, eu era estagiário, a academia... Começou com uns 10, tá com 34. Isso aí. A academia que eu estagiava, cara, que depois eu vinha comprar um pedaço dela, ser sócio. Até a época que eu fui sócio, que demorou uns 4, 5 anos, eu acho, para isso acontecer, cara, a gente controlava cliente no Excel. Olha Não tinha só. catraca. Cara, tu imagina a inadimplência, que a gente não olhava para aquilo todos os dias. Cara. Nós estamos muito longe. O meu sogro, ele tem academia há 36 anos, é a academia mais antiga da Palhoça. A gente implementou um sistema efetivo agora há pouco tempo. 2024. Eu não tenho dúvida. E tem gente que controla ainda. E vai bem. Um papelzinho. Vai bem. Vai bem. É. Tá ali. É o início, né, cara? Eu acho que a gente vai evoluindo, né? Sim. Antes de começar o podcast, eu falei pro João, né? Nossa, tinha coisas que eu não fazia antes e que hoje faz todo sentido, né? Então, assim, a gente hoje leva a tenda para uma competição, para uma prova, que já dá uma estrutura para uma galera, a gente leva a hidratação, às vezes a gente, cara, no detalhe, né? Às vezes leva um repelente pro treino. E esses detalhes você vai aprendendo
conforme você vai vivendo aquele mercado, aquele negócio, né? Assim como a parte financeira também. Você vai vendo as suas dificuldades, olha, não está tendo tanta retenção, olha, as pessoas estão trocando aqui, então você vai se adequando também, né? Então, essa parte aí hoje é o nosso calcanhar de Aquiles que a gente pretende mudar em breve, assim. O seu e o de 90% dos gestores que estão nos vendo aí, cara, porque o financeiro, cara, ele é realmente o coração e ele é o grande problema, porque geralmente o dono, cara, ele não faz que nem você, puta, eu não sei fazer, ou eu não quero fazer, não é isso que me dá, Inclusive, eu tô quase pedindo o telefone da Thaís. não é isso que me dá tesão de levantar para fazer, porque eu verdade. quero fazer outra coisa. Então, quando o cara descobre isso e assume isso na gestão, cara, ele dá 10 passos para frente. Assim, ó, e eu vou te dizer como gestor de academia. Como gestor não só de academia, né? De outros negócios. É insuportável financeiro. Eu também não gosto. Financeiro é por amor, João. Tu tais com 95% de... Não, eu sei disso, eu sei Tipo disso. assim, ó, na frente de Aham. todo mundo. Eu já- 5% que faz, cara. Ela acorda, eu já mando bom dia. Tenha um ótimo dia. É a primeira pessoa que tem É a que... primeira Assim, ó, pessoa. tu ter essa retaguarda hoje, tu tá, tipo assim, na frente de 99,9% de todas as Não, assessorias. faz muita diferença, faz muita diferença. Às vezes a gente precisa comprar camiseta e ter desconto, então a gente tem um caixa que nos permite fazer isso. Às vezes vai fazer um evento, e o nosso forte também na assessoria, a galera brinca assim, que é os eventos. A gente sempre faz evento e evento tem que ter comida. E a gente leva comida de qualidade, e isso custa para a assessoria. Então, você ter um caixa que te permite fazer coisas com qualidade faz com que as pessoas se sintam amadas também. Então, tem a parte do business, do negócio mesmo, e tem de fato a parte de, pô, em vez de eu levar água X, eu vou levar a melhor água. Em vez de eu levar o bolo X, vou levar o melhor bolo. E os eventos do Leandro são sensacionais. Não, eu procuro de fato melhor. Então, quando eu chego no mercado, é o produto de melhor qualidade. Então, a água na assessoria é água mineral, ninguém toma água da torneira. Torneiral. Então, tudo eu faço para fazer sentido, para valer a pena a galera tá pagando aquela assessoria. E o que te proporciona isso, não tenho dúvida, Leandro, é a organização financeira. Não, Se você não tem organização, cara, você não conseguiria destinar o dinheiro. A tua gestão. Eu sei que ele tem outras pessoas que trabalham ali com ele. Hoje a tua equipe com quantas pessoas? Hoje, e eu agradeço. E aí, uma das. Tem a Thaís, que é o coração, né? Mas eu acho que o time, né? O time é muito importante. E eu comentei com o João antes de começar aqui, Rui, que na vida a gente tem que dar sorte também. Tem a competência de você. Foi aquela sorte que tu criou, né? O ambiente. E também você tem que ter pessoas que compram a ideia sua para estar do seu lado. Então, todos os meus funcionários já foram meus alunos. Todos eles vieram da LEP. Então, a LEP, a Thaís, ela é contadora, mas ela era aluna da LEP. Então, a Maria, que é a menina que cuida do marketing, ela era aluna da LEP. Tem o Yuri, que é o menino que... O Yuri, inclusive, é aluno da Move e frequentava a LEP pela parceria da academia. Que ele é o operacional, ele acaba fazendo as cobranças, ele também é aluno da LEP. O professor André, que era professor lá da Academia One, que também tinha parceria, também é aluno da LEP. Então, a gente formou um time de 5, que sou eu, o Yuri, a Maria, a Thaís e o André, que eram alunos e eles amam a LEP de paixão. Então, no contrato tá lá, eu costumo dizer que eu brinquei com a Maria essa semana, a gente teve um evento da Adidas com a Red Bull, que chama Wings for Life, uma corrida incrível que tem, em prol da cura da medula óssea, então, um evento incrível. E logo de manhã, 6 da manhã, a Maria cuida do marketing, a Maria tava 6 da manhã, João, 6 da manhã, com a caixa de papelão cheia de camiseta, a caixa em cima da cabeça, levando as coisas. Então, essas pessoas não estão só muito pelo contrário, elas estão porque elas amam a assessoria, amam a ideia
E elas vivenciam, Entusiastas. de fato isso. E aí, quando você tem profissionais que amam e trabalham com você naquilo, o cliente quando chega e vê aquilo, ele fala, meu Deus, estou num ambiente onde as pessoas se gostam, diferentemente de você chegar em um ambiente onde o funcionário às vezes não é valorizado, ou tem briga entre eles, aí você vê um olhando pro outro com aquela cara, você fala, meu Deus, onde eu tô, e já aquele caos. Então, É tipo, quem sou eu para não gostar disso daqui? isso, entendeu? Então a assessoria, ela acabou reunindo pessoas competentes nas suas áreas, né, de atuação, e coincidentemente, foi sorte, não sei, mas são pessoas que amam estar fazendo parte da assessoria, e isso torna tudo mais fácil, né? Tudo mais tranquilo. Tem um livro, Leandro, chamado A Boa Sorte. A boa sorte. É um livrinho verdinho desse tamanho, assim, ó, cara, pequeno, bem pequeno, chama A Boa Sorte. E conta uma história, né? É ilustrado com uma história, mas a história ela tem a ver que o final, a conclusão, vou dar spoiler, né? Você lê, velho, porque é bom. Eu vou dar o spoiler do livro, que ele fala o seguinte, que ele preconiza que não existe sorte, existe a boa sorte. E a boa sorte, ela é o ambiente que você cria de várias maneiras. Olha que Então, legal. cara, eu Vou gosto ler esse muito livro. disso. Eu acho que Voltando do que ele falou, são as pessoas que a gente se conecta. é o relacionamento. Tu criou essa sorte. Você criou essa sorte, você cativou essas pessoas e por isso hoje você tem um time muito forte em prol do teu negócio, entusiastas do negócio. Porque se Galera, eu tivesse sentado, não ia ter essa sorte. acabou de dar uma aula aqui de como que engaja um time, de como que faz tudo isso. Eu gosto de deixar isso claro, né? As pessoas, nossa, Leandro, e é empírico, né? Que você usou esse nome? É empírico mesmo, assim, acabou acontecendo. E você sabe que é engraçado? As pessoas falam, Leandro, mas seu negócio tá crescendo, tá indo e tal. Assiste isso. Aí eu vou assisto um coach, ou um psicólogo, ou um gestor, enfim, tem inúmeros vídeos de negócio no Instagram. E eu assisto eles falam para fazer exatamente o que eu faço, mas eu não pensei naquilo. Aconteceu. Então, assim, criei um bom ambiente, mas é pela minha personalidade, e aí trouxe perto pessoas competentes, incríveis, que gostam, e acabei trazendo para o meu negócio, enfim, trato os meus clientes da maneira que eu quero ser tratado, ou às vezes, enfim, da maneira que eles gostariam de ser tratado também, né? Porque às vezes a gente tem cliente que é mais direto, às vezes mais falador, então, enfim, trato da melhor maneira possível e isso estou, né, colhendo frutos disso, mas eu acho que eu apliquei sem saber que eu estou aplicando. Eu acho que resumindo, né? Eu acabo fazendo sem saber que eu estou fazendo. Legal. E me diz uma coisa, Leandro, em relação ao digital, cara. Como é que você atua no digital? Você tem uma estratégia já? O que vocês pensam sobre? Sei que você entrega a planilha, mas como que você pensa o digital hoje? Ó, legal. Eu até comentei com o João. Hoje, a minha visão de futuro é fortalecer a minha marca, a LEP. Então, nesses primeiros 5 anos, eu gostaria de fortalecer muito a marca LEP, né? Então, no primeiro ano, resumindo um pouco, né? Eu fui um atleta e acabei despontando no cenário internacional, nacional, ganhei alguns títulos. E a galera vinha treinar na LEP porque queria treinar comigo. Isso foi o primeiro ano. Então, em algum momento, eu entendi que, seria legal se a galera não viesse para a LEP para treinar comigo, mas viesse para treinar na LEP pela LEP. E o segundo ano a gente já tirou toda a minha imagem do Instagram, e aí se posicionamos. Então, se você olhar o Instagram da LEP, eu quase não apareço mais. E aí a gente se posicionou no sentido de entregar experiências. Então, quando você vai no Instagram da LEP e vê uma foto e vê um vídeo, são momentos das pessoas se divertindo ou praticando a corrida. E aí, só alunos da LEP, né? Então a gente bate muito nessa tecla. Então eu saí um pouco de cena no segundo ano, agora,
E as pessoas já não procuram a LEP porque tem um treinador, as pessoas procuram pela metodologia. Então, assim, ó, eu quero fazer parte desse time, dessa LEP, dessa comunidade, dessa assessoria. Como eu faço para entrar? Então, eu tenho percebido que as pessoas já não procuram pela minha história, procuram pela assessoria. Então, ou seja, de certa forma a marca já está ficando mais conhecida do que era no início. Então, a minha ideia nos próximos anos é fortalecer de fato a marca, mais ainda do que ela tem sido fortalecida. Eu acho que minha imagem é importante, sempre vai estar atrelada à LEP, eu gosto disso, mas a LEP vai ser uma empresa com uma marca, né? E aí a gente pode pensar em corrida, pode pensar em treinamento funcional, pode pensar em outras coisas. A princípio é a corrida, mas quero ter a mente aberta para vender outras coisas. E aí é o que eu penso, e aí é algo que eu vou me posicionar, eu já estou posicionado no sentido de vender planilhas, mas a longo prazo eu quero migrar. Se eu pudesse falar uma porcentagem, 20% no físico e 80% no digital, colocar de fato todas as energias no digital, porque eu consigo atingir mais pessoas e pensando como negócio eu tenho um retorno financeiro maior também, né? Então a ideia é fortalecer bem a marca e depois vender os produtos que a gente vai oferecer, seja corrida, seja treinamento funcional, seja qualquer outra coisa pelo digital. Então, a ideia futura, 5 anos, é porque eu gosto do que eu faço também. Então, para mim também é difícil. Essa era a próxima pergunta. Para mim também é difícil, assim, migrar diretamente para o digital, porque eu vejo sentido no que eu faço hoje. E atender as pessoas presencialmente, de tocar, de entender, e é prazeroso. Eu tenho 30 anos, né? Talvez com 40 eu não vou ter a energia que eu tenho hoje. E aí é onde eu quero já estar mais tranquilo. Eu acho que de fato vai continuar existindo. Não sei se com essa potência que está, né? De eu desprender tanta energia para a parte física do negócio, mas com certeza no digital, com um pouco mais de idade, vou ter um pouco mais de tranquilidade para poder trabalhar. É isso mais ou menos assim. E assim, dentro de... Falou em 5 anos, né? Isso daí, então a gente pensando no longo prazo, né? Mas assim, dentro de 6 meses, 1 ano, quais são os próximos passos? Poder dar uma palhinha pra gente? Quais são as ideias que tá aí? Talvez. Legal. Se puder falar, claro. Eu tem algumas coisas que eu gostaria de implementar e que hoje é difícil mesmo para mim, né? Pela quantidade de alunos que eu estou recebendo, porque a gente ainda é uma assessoria pequena, né? Então a gente, para você ver, a gente não tem plano semestral, anual. Então a gente também está se organizando, né? Mas abrir em São Paulo, a capital, eu acho que vai ser importante para a marca. Vai agregar ainda mais valor, né? E, em São Paulo, né? Então, de fato, tudo acontece lá, né? E isso é um passo. E depois tem um produto que eu quero vender. Eu vejo que em Floripa as pessoas fazem muita trilha. Muita trilha. Então tem muito... Já estou dando spoiler do meu negócio aqui, né? Corrida de aventura. Não, você sabe... Não, é de fato tornar a LEP também... Eu não digo pioneira, que já tem 1 milhão de pessoas fazendo isso, né? Trilhas e tal, mas montar uma estrutura e oferecer experiências de trilha do jeito que a gente oferece na corrida. Ninguém vai fazer igual. Porque as nossas experiências no sentido de café da manhã, no sentido de conexão de pessoas, do evento em si, são muito boas e a gente recebe muito feedbacks. E inclusive dos alunos, professor, vamos fazer uma trilha e tal. E a gente quer começar a vender essa experiência. Então, se especializar, contratar pessoas que de fato, né, entendam, e profissionais dessa área que entendem de trilha, que conhecem as trilhas. Floripa, a região aqui tem muita trilha. Então é vender uma assessoria de trilha, mas assessorar no sentido de experiência. Então, assim, você vai contratar a LEP e ela vai te proporcionar a melhor experiência possível. Tu não vai precisar comprar o repelente, vai levar o repelente, vai levar a comida, a hidratação. E aí toda essa logística a gente faz, né? A pessoa vai só ter a experiência de, enfim... A percepção que eu tenho disso, assim, André, é sensacional, cara. Porque eu acho que a trilha, ela gera ainda mais conexão
do que a corrida, porque a trilha tem aquela coisa das pessoas caminharem e conversarem, né? E um período mais longo. Um período mais longo. E isso é uma coisa, cara, que na minha visão de negócio, você vende a experiência completa, inclusive para gente de fora. Que aí, imagina o cara lá, sei lá, europeu, gosta muito de vir para cá no verão. Cara, você vende o pacote completo, você vende como é que é? Vou usar aqui uma marca, mas você vende lá como é que é desde o pacote aéreo. Você traz o cara para isso, para viver essa experiência. Temporada agora, tu faz o planejamento de todo, ó, já tô até... Já montamos o negócio. Mas temporada agora, cara, começa em novembro, dezembro. A cada 15 dias uma trilha, já com todo o planejamento, oferece para as empresas de E aí, viagem, e o pacote é X. É isso. O pacote é X. E para quem está hoje na LEP, é X mais X. Você sabe que volta também naquilo que a gente falou, né? Eu tenho a ideia e a melhor ideia do mundo é a minha. Agora, preciso baixar a régua e colocar em prática, né? Porque... Começar. Eu acho que a gente bate tanto nessa tecla, mas é o que a galera, às vezes, em casa, às vezes tá precisando ouvir, né? Tipo assim, não importa o negócio. Eu, por exemplo, cara, eu tenho um negócio com a camiseta, eu juro pra você que se você me falar, Leandro, o que você faria se não fosse hoje, né, de negócio? A primeira abriria sei lá, eu vendo as camisetas da LEP muito rápido. Então, é um mercado que eu quero explorar também. Então, quantas já vendidas até hoje? Foram 500 camisetas e todas vendem na primeira semana. Cara, a gente vai trazer aqui o Fernando da camiseta de corrida. Esse cara vende camiseta. Não, é incrível, assim. Não, eu só tô dizendo que não importa o mercado, né? Não importa se você quer abrir uma assessoria, quer abrir uma agência de viagem. Enfim, eu acho que é isso que a gente comentou no início, de você abrir. E aí, obviamente, aperfeiçoando, isso vai ter... Cara, e é engraçado, se você... Segunda, quarta e sábado, se você ficar aqui na frente da Move, eu tô descendo para ir trabalhar. Sem faltar. Não tem romantização. É muito trabalho. Então, hoje eu tô sentado aqui, tranquilinho, mas eu já fiquei 6 horas montando planilha em casa. Segunda, quarta e sábado, 6 horas da manhã. Esse final de semana que passou, acordei às 3 no sábado para ir na Oakberry. Acordei às 3 para fazer a prova da Wings for Life, né? Então, tem a parte glamourosa de ter o seu negócio? Tem, mas tem muito trabalho. Então, assim, é abrir o que é o aceitável, mas ralar, galera. Porque não é só abrir, né? Porque abrir por abrir, aí fica naquela, né? Então, assim, não chegar atrasado, chegar antes dos alunos, enfim, né? E tem todo esse processo. Então, voltando ali para a trilha, eu acho que a minha dificuldade é também o que eu tive na LEP, né? De encontrar agora tempo, porque a LEP já me consome, né? Para ter esse novo projeto. Mas eu acho que tendo tempo, time. É isso. É isso que impede, né? Em contrapartida, a gente consegue achar se procurar, né? Então, assim, tem que procurar, tem que entender, me conectar ainda com pessoas que estejam a fim de fazer e colocar em prática. Eu acho que é isso. E eu percebo que você tá já, Leandro, você já pensou nisso que eu vou te perguntar aqui. Está pronto, cara, para essa evolução da tua empresa a um nível onde o Leandro não mais monta treino e ele só está num outro nível organizacional? Você já pensou nisso? Vai muito do que eu falei aqui um pouquinho atrás, né? Eu acho que em algum momento isso tem que acontecer, até para que eu consiga fazer outras coisas. A curto prazo... Não é a ideia, mas você já pensou? Com certeza. A curto prazo não é a ideia. Primeiro porque eu gosto muito, né? Então, como eu disse, eu estou no pique ainda, então eu gosto de... Ô Rui, você vai lá treinar comigo? E eu tenho a memória boa para treinos de corrida. Então eu falo, ô Rui, você acha que eu não sei que hoje tem 10 de 500, né? Então assim, eu consigo me conectar com você porque eu montei seu treino. Então eu sei exatamente o que você tem. E aí... O fato de eu falar o que você tem, você vai falar, pô, o professor sabe o que eu tenho. E aí conecta ainda mais a gente. Então eu tenho muito isso ainda, né? Mas a longo prazo é o caminho, né? Porque hoje eu já não conheço as pessoas da LEP.
Eu não conheço na sua totalidade, porque tem outro professor que as pessoas entram em contato com ele, fecha o plano com ele é o professor, é da assessoria, mas a pessoa às vezes faz planilha. E eu não conheço essa pessoa ainda. Então, já está tomando proporções que, de fato, em algum momento eu vou ter que me afastar nesse sentido e começar a tomar outras decisões, mas isso mais para Eu frente. te perguntei, porque isso é a dor, Leandro, de muito dono. A dor que o cara sente de largar, entre aspas, aquilo que ele ama. Cara, é a faca de dois gumes, sabe? O cara olha e fala, mas eu adoro isso aqui, mas se eu não fizer isso daqui, meu negócio não cresce. E aí, às vezes, esse cara, ele entra numa catarse de parar. Ele para. Sim. E ele continua sempre um pouquinho aqui no operacional, lá na ponta, e o negócio dele não desponta. Eu vi essa como ele diferença no poderia. João Vitor, quando eu entrei, quando eu era estagiário aqui, o João era o operacional, era o recepcionista, era tudo, construtor, fazia tudo. E aí eu vi muito essa mudança no João de sair ali de baixo, porque aqui é a academia 2 andares, viu, galera? Então o João ficava mais na parte de baixo, hoje quase não vejo ele ali, vejo treinando só e tomando as decisões aqui em cima. E então, assim, Muda o rumo do negócio. não, além de mudar, e olha que é engraçado, eu sou um cara muito observador, porque eu tenho o meu negócio, então eu já vi o João tomando decisões corretas, já vi o João tomando decisões erradas. Então, para mim, eu não preciso sofrer o que ele sofreu, eu tenho que aprender com ele. Então, assim, Por isso que a gente tá aqui. então as conexões que eu Amor ou dor, né? A gente não tem outra as conexões que eu faço também servem para isso. Então, assim, eu acabo aprendendo muito com as pessoas que eu convivo, né? Então, essa mudança que o João fez ali do operacional para vir aqui em cima, pensar em estratégias, é algo que eu quero fazer, mas eu tenho que ter e eu tenho isso, tá? A ideia de que ele não fez isso no primeiro ano e nem no segundo ano. Eu tô no 1 ano e meio de assessoria. Então ele vai fazer isso com quantos anos de Move? Tô com 8 anos Tá com fazendo... 8. Talvez que ele subiu pra cá no quinto, sexto ano. Então, assim, foram 5 anos ralando. Eu sei que tem um processo para mim antes de chegar nesse nível, né? E assim, fazendo essa ponte do que tu falou, eu aprendo com ele constantemente. E eu acho que o gestor que acha que não aprende com um estagiário, ele tá fadado ao fracasso. Se ele tem essa arrogância, essa ignorância de não achar que tá aprendendo com uma pessoa aqui, com um estagiário. E eu falo que, olhando o que eu sempre falei, isso eu aprendi numa entrevista de um dono do Mercado Livre, que ele falou que o maior arrependimento dele não foi no início ter botado pessoas mais competentes que ele. E eu vejo que o Leandro já fez isso. Parte financeira, então se a gente, quando eu fiz um curso que eu me formei ali, fiz o Empretec, depois me chamaram, por causa do desempenho lá, me chamaram para fazer uma palestra, me perguntaram o que era o ponto crucial da minha empresa, e eu falei assim, cara, hoje dentro da empresa, para mim, o ponto crucial é a gestão da ignorância. Se eu não sei fazer, eu vou botar alguém que faça. Ou eu posso saber fazer, mas tem alguém que faz melhor que eu. É isso. Matou, galera. Esse foi matador. Mas é bem isso. E isso dói pra muita gente. Porque o cara não tem um entendimento. Ele não chegou ainda numa curva de convívio, até de falar com outros empresários e tudo mais, que é o que a gente hoje já tem, cara. A gente conversa com muito empresário de tudo que é jeito, de tudo que é ramo, de tudo que é lugar. Você já tem essa visão. Você entra num negócio hoje... Por ter um negócio, já, aquilo ali, isso aqui, aquilo ali, como é que funciona? Quanto será que o cara tira? A gente tá sempre E aqui, assim, os insights, nessa batida. Os insights que o Leandro me traz, e eu falo que a gente às vezes senta e conversa, insights, coisa assim, pô, João, e ele me traz, pô, João, o que faz aqui? Eu falo, pô, e ele me traz, às vezes, troca. A troca, que é o que que a gente está fazendo aqui, principalmente essa troca, é proporcionar, às vezes, para alguém que está ali assistindo, 3 anos de encurtamento de um negócio dele, que eles não têm essa, por causa, às vezes, de não buscar uma informação, e isso que a gente tem aqui hoje não existe. Uhum. Porque, às vezes, o problema é o seguinte, como que eu vou solucionar esse problema? E, às vezes, aqui nessa conversa, a gente adiantou 3 anos de alguém. Não, sim. É isso, né? Se eu pudesse dar um conselheiro,
É isso, é sentar na mesa com pessoas mais inteligentes, se conectar com pessoas competentes, buscar o conhecimento nesse sentido, né, de evoluir profissionalmente e colocar a cara, né, cara, ir pra cima, tirar do papel. Eu adoro sentar na mesa e ser o mais burro daquela mesa. É legal. É o seu mais burro daquela mesa. Você sabe que você tá evoluindo. Aquela conversa que tu fica quieto e fala assim, eu nem vou falar nada. Não, isso é legal pra caramba. Não é a melhor conversa que tu tem quando falar assim, tu tem gente que tu fica assim observando a conversa, como a gente tá aqui agora. Cara, quanto conhecimento, quanta coisa aprendendo, entendeu? E às vezes a gente pensa, conhecimento é estar na faculdade, não, Também. Mas às vezes a experiência de vida Também conta, com é uma certeza. coisa assim, o que a pessoa passou. Sim. E eu sei que tu não contou nem metade do que tu já viu. A minha história e a ideia do podcast hoje, quando você falou de negócios, eu falei, vou resumir um pouco a minha história e falar mais da LEP, né? Mas um dia eu venho pra contar a minha história, que é legal pra caramba também. Leandro, cara, pra mim já tem aula aqui, 200 mil aulas. Pra quem quer montar sua assessoria, pra quem quer entender de financeiro, pra quem quer entender de negócio, de gente, de pessoa, de relacionamento, o Leandro deu uma aula aí. Cara, dá as tuas redes sociais, dá como é que a galera encontra a LEP, dá aí, Legal. faz o teu merchan aí pra galera também, importante. Legal, eu vim até com o uniforme hoje, mas é LEP, assessoria de corrida. Encontra a gente pelo Instagram, também se digitar no Google também acha. Enfim, para quem pensa em iniciar na assessoria, é só entrar em contato. A gente tem lá o link na bio que vai direto pro meu WhatsApp também, do outro professor. E, enfim, o João sempre fala isso pra mim. Tu tem que vender isso aí, cara. Então, assim, quem quiser... Brincadeira. Viu o Leandro aí, quer investir, quer botar na tua academia. Dono de academia. Vem embora. Todos de assessoria quiserem ter uma consultoria, né? Vamos vender outro produto aqui, ó. Mas Por que não? É isso. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom falar de corrida. Eu, obviamente, não sou um expert em empreendedorismo. Estou começando e aprendendo bastante, né, agora. Enfim, me sinto honrado pelo convite. E como vocês viram, né, para mim é tudo meio que natural. Então, assim, eu peço desculpa no sentido de caso falei alguma coisa, né? Mas enfim, eu agradeço e espero que os próximos episódios vocês. Isso aqui é uma aula. Uma aula, assim, foi assim, ó. Como eu falei, vais adiantar a vida de muita gente, entendeu? Tu tá no mercado hoje que, assim, em 2 anos, tu acha que, vamos lá, outras assessorias tiveram esse crescimento? Eu gosto de falar da minha só. Entendeu? Não, mas eu trago isso porque o que tu tá fazendo é único. Tu vai transmitir isso, tu vai ensinar. É difícil. Eu falo porque eu te conheço como pessoa. E tem uma coisa interessante que falou também, Leandro, que é assim, a gente deu um monte de ideia aqui. Quem que vai fazer? Exatamente. Porque o cemitério tá cheio de boas ideias. Entre a ideia, cara, e botar na prática é um abismo. É um abismo. Vai falar, não vou dar a minha ideia, porque a minha ideia, ela é... Não, e você sabe... o cara fazer... Não, e você sabe que a pessoa... eu aconselho, né? Hoje a gente tem muitas assessorias de corrida, né? Hoje a Beira-Mar é lotada de assessoria de corrida. E tem público pra todo mundo. É muita gente, cara. É muita gente. Tem público pra todo mundo. Tem gente sentada no sofá. Não. É muita gente. Mas você sabe que a pessoa pode ter a mesma ideia, pode ter o mesmo negócio, mas é diferente. Perfeito. É diferente. Eu acho que o teu público-alvo não é o público-alvo do outro. Não o público, mas o jeito de fazer. Então, assim, a pessoa pode ter a mesma ideia, mas o João vai ter a personalidade do João. O Leandro vai ter a personalidade do Leandro, enfim, é diferente. Diferente. E aí tá a culpa do gestor. A parte boa é a parte ruim. Essa daí é exatamente que sempre a culpa é do gestor. O que tu proporciona. É isso aí. Leandro, obrigado, cara. Eu me sinto honrado aqui. Obrigado, viu? Obrigado, João. Show de bola. Tamo junto. Vocês me acham lá no @RuiLemos1 no Instagram. @JoãoMove. E vamos embora, galera. Muito obrigado. Mais um episódio aqui cumprido com sucesso, com inovações aí no nosso estúdio. Em breve a gente vem com mais conteúdo para você aí de forma gratuita,
de forma a entregar para você bons caminhos, encurtar o teu desenvolvimento. A gente está fazendo isso aqui de verdade para a gente se diverte. Eu aprendi um monte aqui, o João também, eu tenho certeza que o Leandro também. Uma aula atrás da outra. Você também, porque a gente fez para se divertir, a gente fez para entregar um pouco do que a gente já fez e já entendeu para as pessoas se desenvolverem. Cara, a ideia é que nem é teu negócio, tem amor no negócio e tem despretensão de, eu quero isso, eu quero aquilo, a gente vai fazer. Esse é o lance. Fechou, galera. Fechou? Valeu, mais abraço. Um episódio e aqui mais um exemplo, LEP Assessoria de Corrida, mais um exemplo de um crescimento adequado, Fit Growth na área, e semana que vem mais um episódio aí para vocês. Valeu, galera. Valeu.